Olá, professores, tudo bem com vocês? Hoje nós retornamos para as nossas aulas no PowerPoint. E hoje a aula 3, que é como deixar a sua aula mais dinâmica. Então, olha, para a gente finalizar a primeira apresentação, vocês reparam aí que eu terminei de fazer, né? Vamos ver aqui, ó. Eu coloquei a chapeuzinho, o lobo. E eles já estão com alguns efeitos, né? Então, a gente vai dar uma ênfase maior agora na segunda parte do vídeo. A mamãe da Chapeuzinho, o caçador. Então, depois que a gente finalizou essa parte, agora é só salvar. Lembrando que, para ter o efeito dos bonequinhos, eu tenho que salvar ele em PowerPoint, ok? Aí que pode ser para a gente passar uma aula online, né? Ela acontecendo ao vivo. Mas se eu for enviar para os meus alunos, eu aconselho a enviar por PDF. Então, eu vou lá em salvar como, vou escolher a pasta. Depois que eu escolher a pasta, eu vou escolher o tipo. Então, eu vou colocar aqui PDF lá em cima e vou clicar em salvar, ok? Assim, ele não vai perder a configuração e os seus alunos vão poder abrir pelo celular e quando clicar lá naquela primeira imagem nossa que a gente colocou do vídeo, já vai direto para o vídeo no YouTube. Prontinho! Agora é só você enviar para os seus alunos. Agora, na segunda parte do vídeo, eu vou ensinar vocês a fazerem um videozinho animado. Então, nós vamos salvar ele no formato de MP4, ok? Então, nós vamos fazer uma história da Chapeuzinho Vermelho. Fique ligado aí que nós já vamos começar. Então, agora, nós vamos abrir um novo arquivo no PowerPoint, ok? Então, o meu já está aberto. E eu vou começar, olha, eu já tinha deixado pronto um outro PowerPoint com as imagens já separadas. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir o Google e vão pegar as imagens de acordo com o gosto de vocês, tá bom? Para a historinha, do jeito que eu já ensinei. Vai procurar uma imagem PNG em qualidade boa. Aí, aqui agora, eu fui lá em inserir e coloquei um Word Art e vou escrever Chapeuzinho Vermelho. Vou aumentar ele de acordo com o meu gosto. Vou lá formatar o fundo dele e o contorno, ok? Então, aqui agora, nós vamos aprender a colocar um áudio, né? Primeiro eu vou trocar aqui a minha fonte e nós vamos aprender a colocar um áudio no meu PowerPoint. Eu vou inserir o áudio. Então, eu vou lá na barra inserir, lá no áudio, a última partezinha lá em mídias, e eu posso usar um áudio online, um áudio do meu PC, que eu posso gravar alguma coisa no WhatsApp e salvar no meu computador, ou então, utilizando um fone e gravando agora. Então, eu vou gravar e eu vou falar Chapeuzinho Vermelho e clico em OK. Feito isso, vai aparecer, olha, um símbolozinho de áudio. Ali você consegue, né, tem um play, você consegue ver, escutar o seu áudio. Então, o que você vai fazer? Lá em reprodução, nós vamos mexer com ele aqui para trás e vou lá em reprodução, nas ferramentas do áudio, e vou executá-lo. Então, aí não vai dar para vocês escutar, mas eu falei Chapeuzinho Vermelho. E
eu preciso iniciar esse áudio quando já começa o meu slide. Então, eu tenho que mudar isso. Lá em opções de áudio, eu vou lá em iniciar, vou clicar em automaticamente. Então, assim que eu abrir o meu PowerPoint, na apresentação ele já vai começar a falar Chapeuzinho Vermelho. Então, aquilo na hora eu testei, deu tudo certinho. E vou começar a colocar os meus personagens, ok? Então, eu fui lá no outro PowerPoint, já peguei a Chapeuzinho Vermelho e tô colocando aqui, olha, uma trajetória de animação para ela. Então, eu vou descer aqui e vou escolher essa última, olha, trajetória. Essa daí eu vou fazer o caminho que eu quero que ela faça. Então, olha, eu fiz um risquinho e ela andou até onde que eu coloquei. E vou pegar o lobo agora, vou copiar ele, né, o Ctrl+C, Ctrl+V. E eu vou colocar ele com uma animação elástica, olha, que aí ele vai aparecer pulando na minha abertura. Vamos ver como é que vai ficar? Agora eu vou dar andamento na minha história, né? Então eu vou criar mais um slide. Eu vou lá na minha aba de miniatura e vou clicar em novo slide. Então, como eu já falei para vocês, eu já deixei separado em um outro PowerPoint os fundos que eu vou usar. Então, assim, quem quiser já separar todos os fundos primeiro, depois colocar os personagens e assim colocar os áudios, pode fazer, tá bom, gente? Aqui eu separei para ficar mais rápido para demonstrar para vocês. Então, eu peguei o fundo aqui, que seria a casa da Chapeuzinho Vermelho, e já vou colocar o meu áudio. Então, eu vou lá em inserir, lá em mídias, o áudio, e vou gravar a primeira parte da história, né? Onde que eu estou narrando o que está acontecendo. Então, depois que eu gravei meu áudio, vai aparecer esse símbolozinho de som ali, né? Aí agora eu vou pegar a mãe da Chapeuzinho e vou dar um Ctrl+V aqui, né? Eu dei um Ctrl+C lá e aqui um Ctrl+V. Então, vou colar ela aqui. E eu vou colocar o efeito de animação, o vai e vem. Vocês reparem bem que lá em cima eu abri o painel de animação. Você pode ver que ele tá até marcadinho ali. Por quê? Aí assim eu consigo movimentar e mexer quais horários eu vou colocar, que horas que eu quero que o meu personagem mexe, tá bom? Aqui eu tô gravando, né, a fala da mãe da Chapeuzinho. Então eu fiz a mesma coisa. Eu fui lá inserir em mídias e fui em áudio. Então, a partir de agora, a gente vai fazer esse mesmo procedimento em todos os personagens. Eu vou escolher uma animação e vou colocar um áudio nele. Então, vou testar para ver se está funcionando tudo direitinho. E assim que ela começa a falar, ela começa a movimentar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou movimentar lá no meu painel de animação aqui no canto direito. Eu vou trazer meu som, vou colocar o som pra cima. Então, ela só vai começar a movimentar depois que eu começar a falar. E vou aumentar o tempo também, olha. Repara aqui que tem um retângulozinho amarelo. Quando eu vou puxando ele, eu vou aumentando o tempo que ela vai movimentar. Então, eu preciso saber qual que é o tamanho do meu som, né? Então, olha só, eu mudei lá em cima que ela vai iniciar utilizando na hora que começar o som. Aí aqui, né, eu tô testando pra ver se tá dando certinho. Agora, eu vou aumentar o tamanho da minha animação. Então, eu vou lá em som gravado e vou ver quanto tempo que a mãe da Chapeuzinho está conversando com ela. Então, foi 22 segundos, né? Então, agora eu vou clicar na minha animação e lá em cima no painel de animação avançada, na parte duração, eu vou colocar para 22 segundos. Então, enquanto ela estiver falando, ela vai estar movimentando também. Agora eu peguei a minha Chapeuzinho vermelho, vou colar ela aqui e eu quero a animação dela em elástico. Então, assim que acabar a mãe terminar de falar,
a Chapeuzinho vai sair pulando direto para o outro slide, para a próxima cena. Feito isso, né, na aba de miniatura, com o botão direito, eu vou colocar um novo slide. Vou pegar o fundo aqui, olha, ela já indo pro bosque. Então, eu peguei um fundo que tem 2 caminhos, né? Um para ela ir para casa da vovó e o outro para ela adentrar na floresta. Já vou gravar a minha narração, então fui lá inserir em mídias e peguei o áudio, né? E escolhi o gravar som. Então, eu tô gravando a minha narração. E assim que eu terminar de gravar minha narração, eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou formatar o meu áudio. Então, eu vou colocar ele, vou lá na parte do áudio e vou colocar ele para ele começar automaticamente. Então, eu vou em reprodução e iniciar automaticamente. E vou fazer isso com todos os personagens. Então, primeiro eu vou pegar a Chapeuzinho Vermelho, vou colar ela aqui. E a animação dela, eu vou querer que ela dê aquela andadinha, né? Então, eu vou lá ali, trajetória de animações. Se você colocar lá aquela opção de mais trajetória, a gente vai aparecer um monte de efeitos, tá? Aí vai do gosto, da quantidade de personagens que você vai colocar. Eu não pus muitos personagens pra não ficar muito grande o vídeo. Então, olha, agora eu peguei com o lobo e eu quero que o lobo, ele apareça. Assim que a Chapeuzinho chegar próximo ali onde ele está, ele vai aparecer como se ele estivesse pulando. E agora começa a parte do diálogo entre a Chapeuzinho e o lobo mau. Então, eu vou gravar vários sons, né, durante a sequência do diálogo e sempre fazendo a mesma coisa, gente. Eu vou lá em ferramentas de áudios, reprodução e colocar para ele começar automaticamente. Eu coloquei aqui para fazer bem rapidinho, porque senão o vídeo ia ficar bem extenso, tá bom? Aí eu coloquei ele rapidinho, só para colocar todos os áudios do diálogo. Depois que eu terminei o meu diálogo, eu vou testar para ver se funcionou tudo direitinho. Então, eu voltei lá no segundo slide e comecei a testar, né? Se deu certo. Na hora que a mãe começou a falar, ela começou a andar, né? Fazer o vai e vem. A Chapeuzinho foi andando e já caiu direto pro meu terceiro slide. Repare que ficou aparecendo o símbolozinho do áudio. Então, agora, nós vamos tirar esse símbolo para ele não ficar aparecendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima dele, ok? Lá na ferramenta de áudios, eu vou lá na parte formatar e vou recuar e enviar para trás. Então, vou fazer isso com todos os meus áudios. Eu fui e voltei, né, no meu slide 1 e no 2, que eu não tinha feito isso. E nos próximos slides eu já fui fazendo isso, tá, gente? Assim que eu já colocava o áudio para começar automaticamente, eu já enviava ele para trás, ok? E agora eu vou montar a próxima cena da minha história. Então, eu já adicionei um novo slide e ela vai lá pro quarto da vovó. Então, eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui no meu outro slide. Primeiro, eu vou tirar essas caixas de título, né, de texto que a gente não precisa. E vou fazer o mesmo procedimento, gente. Vou colocar a narração, né? Eu copiei a minha vovó, que agora ela entrou em cena, e vou copiar o meu lobo. Então, eu vou fazer a narração da minha história, né? E depois disso, eu começo um diálogo entre a vovó e o lobo mau.
Então, olha só, depois que eu fiz o meu áudio, eu percebi que ficou uma partezinha que eu queria tirar. Então, eu fui lá na ferramenta de áudios, na parte de cortar áudio, e escutei o meu áudio de novo e com essa setinha que tem aqui, olha, essa parte vermelha no final, eu fui cortando até onde eu queria que o áudio ficasse, ok? Então, na hora que você estiver gravando e acontecer alguma coisa no finalzinho, você pode cortar, tá, gente? É só ir lá em ferramentas de áudios e escolher lá a parte de edição, a opção cortar áudio. Aí você vai escutar e vai cortando de acordo até onde você quer. E clica em OK. Aí fica certinho. Aqui eu escutei de novo para ver se tinha ficado certo o áudio. Então agora eu vou lá em reprodução, vou colocar ele para iniciar automaticamente. Na barra formatar, eu vou recuar ele para trás, vou enviar para trás e vou movimentar no meu painel de animações as minhas animações. Então, olha, primeiro estava ali a imagem 5, então eu joguei a imagem 2 para cima, que é da vovó, coloquei o som e depois o lobo aparece. Então, enquanto estava acontecendo a narração, ficou só a vovó dentro do quarto e assim que ela manda ele entrar, ele aparece em cena. Aí, a partir daí, eu comecei a gravar o diálogo dos dois. Agora, nós vamos montar a próxima cena, que foi quando a Chapeuzinho chegou na casa da vovó. Então, eu já coloquei o quarto dela e vou deitar o meu lobo. Então, ele vai ficar deitado e eu tenho que mudar a animação dele, tá, gente? Porque quando eu copio, ele vem com a animação da última edição que eu fiz. Aí eu já coloquei o áudio da... Estou gravando o áudio da narração. Porque assim que terminar a minha narração, a minha Chapeuzinho vai chegar. Então, lá no meu painel de animação, olha, eu joguei o meu áudio pra cima, tá, gente? Vou copiar a Chapeuzinho agora. E vou fazer a trajetória dela. Então, lá em animações, eu vou escolher a opção trajetória e vou levar ela, olha, pra ela andar do lado, ficar do ladinho do lobo na cama. E agora eu começo a gravar o diálogo da Chapeuzinho, né? Fazendo as perguntas para o lobo mal, achando que era a vovó. Então, eu vou gravando os meus áudios e sempre lembrando de começar ele automaticamente na aba reprodução e depois eu envio ele para trás. Então, eu vou sempre estar fazendo isso, colocando uma animação no meu personagem e um áudio para ele, ok? Depois de gravar todo o diálogo, eu vou ver se deu certo, né? Então, eu posso reproduzir ele sem colocar em tela grande para ver se vai funcionar direitinho. Aí, ali no painel de animações, eu vou modificando. Eu tenho que colocar ele para ele começar junto com o anterior. Assim que terminar a animação que vem antes, ele já começa sem eu precisar ficar. Dando continuidade ao diálogo, eu vou repetir a mesma cena da Chapeuzinho junto com o lobo no quarto. Então, o lobo continua deitado. E a Chapeuzinho, que antes estava do lado dele, agora eu vou fazer a trajetória dela para ela vir pro outro lado da cama. Então, eu coloco ela no lugar. E vou em animações e mudo a trajetória dela.
Então, quando ela chega do lado ali do lobo, eu vou levar ela pro outro lado da cama. Pronto. E assim eu dou continuidade à minha cena, né? Então, eu vou gravando os áudios do diálogo entre o lobo e a Chapeuzinho Vermelho. Então, a partir das próximas cenas, né, dos próximos slides, eu fui gravando os áudios, né, do diálogo e fui testando as minhas cenas. Então, eu coloquei bem rapidinho para vocês, só para vocês verem como que eu fui fazendo, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Então, nesse outro slide, eu fiz a parte onde que ele fala, né, que é para te comer, e a Chapeuzinho, então, ela saiu correndo. Ela estava do lado dele e ela foi correndo para fora do slide. Então, depois que eu fiz isso, olha, ela correu e vou colocar um próximo slide. Então, eu adicionei um novo slide, peguei a minha cena do bosque e aqui agora eu vou colocar um caçador. Então, eu copiei o caçador, né, que eu já tinha deixado separado. Fiz a trajetória de animação dele e coloquei o lobo também. Gravei a parte da fala dele, né? Ele falando que ele estava procurando o lobo. Enviei para trás. Coloquei para começar automaticamente. E movimentei o meu lobo também. Assim que ele terminou de falar, eu coloquei o meu lobo para sair. Olha, eu fiz a trajetória dele seguindo como se ele fosse para fora do meu slide. E o próximo slide, eu coloquei o caçador encontrando com a Chapeuzinho Vermelho. Então, eu mudei a posição dela, coloquei o diálogo dos dois e fiz isso até terminar a nossa história. Agora eu vou salvar a minha história. Eu vou lá, aba arquivo, vou em salvar como, na parte de computador, né? Que eu vou salvar ela dentro do meu computador. Vou procurar a pasta. E assim que eu escolher a pasta, eu vou mudar o nome do arquivo. Então, eu coloquei vídeo Chapeuzinho. E na parte tipo, eu vou escolher, olha, vídeo de Windows Media. Então, ele vai transformar em um vídeo que dá para me enviar pelo WhatsApp para os meus alunos. Clico em salvar. E aqui embaixo, olha, nessa parte de baixo aqui, tá bem assim, ó, criando vídeo apresentação. Então, ele tem até ele tá carregando aqui embaixo. Assim que ele ficar pronto, a gente já consegue abrir o vídeo na pasta salva. Então, agora eu vou colocar para vocês a nossa história finalizada, para vocês verem como é que ficou. Olha, eu fiz bem rapidinho e mesmo assim ela deu 6 minutos de historinha, tá? E não se esqueçam, a nossa aula ficou por aqui hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir o nosso vídeo, tá bom? Na próxima aula, nós vamos ter uma aula bônus ensinando a fazer um e-book por meio do PowerPoint e eu vou disponibilizar 2 modelos já pronto para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e agora eu vou finalizar com a nossa historinha para vocês escutarem junto com os áudios. Abraço a todos! Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma doce menininha e todos a chamavam de Chapeuzinho Vermelho, porque ela sempre usava uma capa vermelha que a sua avó havia lhe dado de presente. Um dia, a mãe de Chapeuzinho Vermelho disse: "Aqui, filha, pegue essa cesta e leve para sua vovó. Aí dentro tem pão, manteiga, bolo e frutas.
Ela está se sentindo doente e espero que isso faça com que ela fique melhor. Não converse com estranhos, não saia do caminho e vá direto para a casa de sua avó. A avó de Chapeuzinho morava a meia hora de distância por dentro da floresta, do lado de fora da aldeia. Então, Chapeuzinho Vermelho saiu logo de casa. Assim que ela entrou na floresta, apareceu um lobo por detrás de uma árvore. Ela não se assustou, porque ela não sabia que lobo era perigoso. Bom dia, Chapeuzinho Vermelho. O lobo cumprimentou. Bom dia, senhor lobo, respondeu a Chapeuzinho. Para onde vai? Sozinha pela floresta? Estou indo visitar minha vovó, porque ela não está se sentindo bem. O que você tem aí dentro dessa cesta, menina? Perguntou o lobo. Eu tenho pães, manteiga, bolo e frutas para levar para minha avó. Excelente! E onde a sua vovozinha mora? Perguntou o lobo. E Chapeuzinho Vermelho explicou exatamente o local da casa de sua avó. Eles andaram juntos por um tempo. Aí o lobo falou: Olha que lindas flores que tenho aqui. Por que você não pega algumas delas para sua vovó? Ela olhou em volta e viu todas aquelas flores lindas. Chapeuzinho Vermelho achou que sua vovó ficaria muito feliz em ganhar flores. E mesmo depois do conselho de sua mãe, saiu do caminho para colhê-las. Chapeuzinho Vermelho foi para dentro da floresta densa para colher as flores, e o lobo foi direto para a casa da vovó. O lobo, muito esperto, já tinha chegado na casa da vovó, e ele bateu na porta e escutou uma voz lá de dentro da casa. Quem é? Sou eu, Chapeuzinho Vermelho. Eu trouxe pão, manteiga, bolo e frutas, disse o lobo, disfarçando a voz. Ah, que gentileza! Empurre a porta para entrar. Eu não tenho forças para ir abrir. O lobo entrou na casa, foi até a cama da velhinha e a prendeu no armário para comer mais tarde. Aí, ele vestiu as roupas dela e a deitou na cama. Quando o Chapeuzinho chegou na casa de sua avó, ela percebeu que a porta estava aberta. Ela entrou e foi até o quarto. Normalmente, ela sentia-se muito feliz na casa de sua vovó, mas naquele dia havia algo de estranho. Bom dia, disse Chapeuzinho Vermelho, mas ninguém respondeu. A vovó estava com uma aparência estranha. Nossa, vó, que orelhas grandes você tem! Exclamou Chapeuzinho Vermelho. É para te escutar melhor, o lobo respondeu, disfarçando a voz. Puxa, vovó, que olhos grandes você tem! É para te ver melhor. Vovó, que mãos enormes você tem! É para te tocar melhor, o lobo disse. Uau, vovó, que boca enorme você tem! Exclamou o Chapeuzinho Vermelho. É para te comer. O lobo gritou, pulou fora da cama e começou a perseguir a Chapeuzinho Vermelho pela floresta. Um caçador que estava passando por perto escutou a gritaria e correu para ajudar. Assim que viu que era o lobo, ele pensou: finalmente encontrei. O caçador estava atrás desse lobo há muito tempo. Ele conseguiu alcançar o lobo e capturou, salvando a Chapeuzinho. A Chapeuzinho, quando viu o caçador, já foi agradecendo. Obrigada,
Precisamos agora descobrir onde está a minha vozinha. Ele então obrigou o lobo a contar onde tinha escondido e foram salvar a pobre velhinha. Depois disso, mandou o lobo para um lugar onde nunca mais pudesse perseguir e nem comer ninguém. Os três, então, foram comer o bolo e frutas que a Chapeuzinho tinha levado para a vovó, felizes em saber que o lobo não seria mais um perigo para eles. Depois desse dia, ela decidiu nunca mais sair do caminho e escutar com mais atenção o que sua mãe tem a dizer.